Olá pessoal, sou o pastor Jonathan Alvarenga e quero deixar aqui mais uma mensagem de fé ao seu coração no nosso canal Fonte da Fé. Já entre lá, se inscreva, curta e compartilhe e não esqueça de acionar lá o sininho para nos ajudar. Que Deus venha abençoar bastante a sua vida. Vamos para a palavra de Deus? Em 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 6, antes da gente fazer a leitura, deixa eu te colocar dentro do contexto, dentro da história, para você poder entender a mensagem que Deus quer transmitir ao teu coração. No capítulo 11 vai falar sobre Davi cometer um adultério e também um homicídio. Mas a parte que eu quero destacar é quando Davi envia uma carta até Joabe pedindo para que Urias voltasse da guerra. Porque, como a gente sabe, Davi havia cometido pecado, Davi havia adulterado com Batseba, e para tentar esconder o erro, ele quer trazer Urias de volta para casa, para poder Urias, ter um momento com a sua esposa e falar que aquela gravidez era dele. Olha só o que acontece. Verso de número 6 de 2 Samuel, capítulo 11. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra, Como se fosse uma conversa, normal ali, como é que vai a guerra, como é que tá lá, Joabe, como é que tá o pessoal, como é que vai a guerra vai bem, como é que tá o andamento, Aí diz o verso de número 8. Depois disse a Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Davi manda que Urias voltasse para sua casa e tivesse ali um momento com a sua família, com a sua esposa no caso. Verso 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então você vê, ele não desce para a sua casa, Ele fica ali, na porta, mas não vai para o seu lar. Os servos de Davi falou: Davi, ele não foi para casa. Ele não teve um momento ali com a sua esposa, Ele não foi ver a sua família. E Davi foi saber o porquê que ele não foi. Ele disse: não, meu rei, a arca está lá na guerra, está lá os soldados na guerra, não tem como eu descer para minha casa. Você vê ali a questão da fidelidade de Urias, para com o seu compromisso, a qual ele tinha, Ele servia ali ao exército do rei Davi. Mas o que me chama a atenção é que foi por várias vezes Davi tentou que ele descesse até a sua casa, Se você continuar vendo a leitura, você vai ver que Davi não teve, uma missão, como podemos assim dizer, entre aspas, bem sucedida. O pensamento de Davi, a ideia que Davi tinha para poder tentar esconder o seu erro, não deu certo, porque ele não desceu à sua casa. Só que hoje eu quero trazer a seguinte mensagem, o seguinte tema: nós precisamos valorizar a nossa família. Veja que Urias, ele valorizava ali, o rei valorizava o seu compromisso, a sua missão. Porém, quando Davi chamou ele para voltar para casa, para que ele tivesse um momento com a sua família, ele não desceu. Ele não foi. Ele não sabia de nada. Ele não sabia do que estava acontecendo. Mas você vê que ele não desceu para poder estar em sua casa com a sua família. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? É que ele valorizava mais ali os seus compromissos do que a sua família. Irmão, a gente fala muito do pecado de Davi, do que Davi fez. A gente fala muito de Batseba, do que Batseba fez. Mas há também um erro de Urias.
há também, sabe, aquela falta de compromisso de estar com a sua família. Quem havia mandado ele voltar da guerra não foi qualquer pessoa, foi o rei. O rei havia mandado ele para sua casa, ele ter um momento com a sua família, sabe, ele ter um momento com a sua esposa. Se fosse você, o que você faria no lugar de Urias? Eu falo por mim. Se fosse eu, com certeza, eu ia até a minha família, eu ia ver a minha esposa. Tudo bem, nós temos um compromisso, mas poxa, o rei está me abençoando para eu voltar para minha casa. Tanto tempo ali na batalha, tanto tempo ali naquela jornada. Qual é o desejo de qualquer pessoa? É voltar para sua casa. Qual é o desejo, né, daquele soldado que estão ali na guerra? É ver sua família de volta. E o rei dando uma oportunidade dessa. Só que você vê que Urias não valorizava tanto assim a sua família. Valorizava o seu compromisso, valorizava estar ali com o rei, mas não valorizava talvez a sua casa. Sabe? Não é de uma hora para outra que uma pessoa como Batseba, uma mulher muito formosa, como diz a palavra, ela vai se banhar do lado de fora. Uma pessoa no seu sã juízo não ia fazer uma coisa dessa. Porém, Batseba fez. Mas por quê? Porque talvez aquela ausência do seu esposo, a carência que ela estava ali. Então você percebe que o diabo se aproveitou disso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando era para Urias ter valorizado a sua família, ele não valorizou. O rei havia dado a oportunidade dele voltar para casa, de estar com a sua família, e ele não foi para casa, ele não esteve com a sua família. Não foi uma oportunidade. Teve outras oportunidades que o rei estava dando e Urias não desceu a sua casa. Irmão, aproveite. Se o rei está te dando uma oportunidade de você estar com a sua família, de você poder abraçar a sua família, de você estar com a sua casa, não desvalorize isso não. Olha o que a Bíblia fala também, lá em 1 Timóteo, vamos lá rapidinho, 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então a Bíblia ensina a gente cuidar da nossa família. Nós temos os nossos compromissos, temos que honrar os nossos compromissos, sim. Mas se eu tenho a oportunidade de estar com a minha família, de estar na minha casa, eu vou ficar com a minha família. Tempo de eu abraçar. Você que tem filho, aproveite, abraça o seu filho, a sua esposa, no caso da esposa, o seu marido. Sabe, valorize a sua casa, valorize os seus, honre os seus compromissos, mas não deixe de valorizar aqueles que você ama. Amém? Não faça como Urias. Urias teve a oportunidade de voltar para casa. Ah, pastor, tudo bem, Davi havia cometido pecado, era uma esperteza de Davi, mas ele não sabia de nada. Ele poderia ter voltado para casa e estar com a sua família. Quem sabe não era essa ausência que Batseba sentia que fez ela ter a atitude que ela teve. Sabe? Talvez foi essa carência, essa ausência do seu esposo. O diabo armou o laço e ela acabou caindo. Então, que possamos valorizar a nossa casa, que nós não venhamos dar brecha, que nós não venhamos negar a nossa fé. Aquele que não cuida da sua família está negando a sua fé e é pior do que o infiel. Não negue a sua fé. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero orar por essa pessoa que me assiste e que talvez está precisando dessa oportunidade, como Urias, meu pai, teve para valorizar a sua casa, valorizar os seus. Meu Deus, que ela não venha perder essa oportunidade. Não deixe que o diabo, meu pai, venha enganar esta pessoa, que o inimigo venha, meu pai, enganar ela e ela não venha ter um momento com a sua família. Que ela, meu Deus, não venha desvalorizar, meu pai, aquela que a ela ama, pai. Que esse mal venha cair por terra e que a família dela venha ser uma bênção e que possamos valorizar a nossa casa em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.